O que é o IPTU progressivo? Para estimular o pessoal a construir. Agora, será que colocar esse IPTU progressivo para estimular a construção não pode abarrotar, né, as vias públicas de automóveis e automaticamente abarrotar o mercado de imóveis que não tem demanda para a compra? Então tem que haver um critério muito grande, porque o uso social do imóvel não quer dizer que é obrigado a construir. Mas o princípio básico do IPTU progressivo é isso, é evitar que pessoas detenham terras que dificultem a população a comprar e automaticamente dificulte a pessoa a morar ou trabalhar em imóveis edificados. Então tem que haver um critério para evitar que esse IPTU progressivo seja apenas um mecanismo para aumentar a receita do município. E no caso, por exemplo, dos inventários que se arrastam por anos e anos e a casa fica ali fechada, ou às vezes só um familiar é que está morando, preservando até a casa, como é que fica nesses casos? Já foi estudado, já foi pensado isso? Paulo, interessante, eu nunca tinha pensado nisso, a colocação é perfeita. Tem imóveis que ficam fechados, né? Terrenos que ficam realmente parados por briga familiar, ou então até por entraves judiciais. Nesse caso, o município, ao fazer essa lei, tem que prever até a possibilidade do proprietário apresentar essa dificuldade operacional ou jurídica de vir a construir um imóvel. Ou seja, tem imóveis vazios, né, prédios abandonados às vezes, até porque tem um litígio, um juízo que impede que a pessoa venha utilizar. Então esse IPTU progressivo será realmente um grande desafio para os nossos vereadores definir os critérios técnicos para que o município, o Poder Executivo, não venha aplicar essa progressividade que pode ser danosa. Então eu sou a favor desse IPTU progressivo contra aquele proprietário de 30, 50, 80 lotes que realmente os retém sem qualquer finalidade para comercializar ou construir. Mas um construtor que tem 4, 5 lotes para construir, ele não está especulando, ele está tendo um estoque para poder trabalhar a sua atividade fim, que é de edificar. Então são situações que requerem um critério técnico, um raciocínio muito apurado para que a lei não crie situações que podem se voltar até contra a própria população, no sentido de abarrotar o mercado de imóveis construídos fora de uma demanda existente. Uma outra coisa que me chama a atenção, as leis às vezes são meio obtusas no sentido do entendimento perfeito das regras da sociedade. Uma lei como essa, por exemplo, não poderia provocar uma avalanche de recursos jurídicos depois de implantada ou depois de efetivada como ação contra o cidadão? Com certeza. Então, se esse IPTU progressivo for de forma assim, vamos colocar, impensada, de maneira amadora, aplicado para apenas arrecadar, poderão os proprietários de imóveis que se sentirem prejudicados demandar em função disso. Porque um ponto interessante que eu alerto também, que esse IPTU progressivo, hoje o IPTU de lote em BH já é 3%, já é uma alíquota 3 vezes maior do que do imóvel residencial. Então já existe um conceito social para combater quem tem terrenos vazios. Então a alíquota de 3% ao mês é pesada, ao ano. Imagina chegar a 15%. E um ponto interessante, Paulo, após 5 anos do proprietário ser notificado para edificar ou para utilizar o imóvel de forma efetiva, caso ele não venha fazê-lo, a prefeitura pode desapropriar, pagar com títulos da dívida ativa, com prazo de 10 anos, ou seja, praticamente perder o imóvel. Então, logicamente, só o fato desse IPTU vir a ser aprovado pela Câmara Municipal, muitas pessoas que têm terrenos vazios ociosos vão ser estimuladas a negociar. Então, tem esse aspecto positivo. Então, logicamente, eu entendo que esse IPTU progressivo pode ser viável, mas eu temo por uma lei que não seja bem pensada, ou uma lei que possa vir até apenas o foco de arrecadar. Isso que eu acho preocupante. Mas eu entendo que a função social do imóvel, ela é atendida por pessoas, inclusive, que compram um terreno e esperam 5, 8, 10 anos para juntar dinheiro para construir. Isso tem que ser respeitado. Não seria o caso de uma audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte para ampliar essa discussão, inclusive convidando atores, a Câmara de Mercado Imobiliário da OAB,